Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 15, Laboratório de Ciências. Na aula de hoje, no nosso experimento de hoje, nós vamos simular o processo de osmose. Esse processo de osmose ocorre nas nossas células. A gente vai tentar fazer o processo de osmose acontecendo nessas duas batatas que nós temos aqui. A gente vai tentar representar a osmose que ocorre nas células do nosso organismo com essas batatas e alguns materiais outros aqui que a gente já vai comentar, tá certo? Então os objetivos vão ser identificar através de um experimento o processo de osmose das células e quais as suas consequências. Vamos definir tudo bem bonitinho, o que é a osmose, para que ela é importante, mas antes de definirmos, vamos aos materiais do nosso experimento de hoje. Vamos precisar de 2 batatas inglesas cruas, sal, açúcar, 1 colher de chá, uma colherinha de chá dessas pequenas, guardanapos de papel, uma faca, 5 pratos descartáveis. Não tem os pratos descartáveis? Não tem problema. A gente vai fazer com uma forma. Se você tiver pratos de vidro em casa, você pode usar também. Não precisa ser os pratos descartáveis. Aqui o único objetivo dos pratos descartáveis é para a gente escrever neles diretamente. Eu vou escrever na forma, o canetão ele vai sair depois com o álcool normalmente. Se você for usar os pratos da sua mãe em casa, você não precisa escrever. Coloca uma fitinha, coloca um papel embaixo do prato com as especificações que nós vamos passar aqui no decorrer do experimento, tá certo? E uma caneta para escrever nos pratos descartáveis. Eu vou usar um canetão para fazer essa anotação, tá certo? Qual o procedimento? Com a faca vamos cortar as batatas ao meio de forma que você obtenha 4 metades. Então vamos começar com esse passo a passo. Pegamos a faca, fácil, cortamos ao meio. Se forem usar uma faca com ponta, cuidem-se para não se cortarem. Pede ajuda para um adulto se for necessário. Enfim, vamos cortar as nossas 2 batatas ao meio. Legal, deixamos elas um pouquinho secas aqui. E nós temos 4 metades de batatas. Legal. Pegue uma colher de chá e faça um buraco em 3 metades, sendo que uma metade fique intacta. Então, o objetivo agora é a gente fazer 3 buracos nessas extremidades aqui da batata, certo? Você pode fazer com a colher de chá, um pouquinho mais delicado, mas enfim, pode fazer com a colher de chá. Vamos retirar. De 3 delas. Não precisa ser muito fundo, mas também não vamos fazer extremamente superficial. Legal, feitos os buracos, fiz nas 4, mas não tem problema. Com os guardanapos, seque bem as metades das batatas. Então vamos secar agora. Tem os guardanapos aqui, papel toalha, enfim, o que vocês tiverem à disposição. Vamos secar as batatas das 2 partes, tanto na que foi cortada, quanto nas que vocês fizeram os buraquinhos. Legal. Agora, pegue 3 pratos e marque com uma caneta escrevendo em cada um açúcar, sal e controle. Marque os outros 2 pratos com açúcar e sal, respectivamente.
Como eu não tenho os 3 pratos aqui, eu vou utilizar a forma. Essa nossa forma eu vou marcar açúcar, marcar sal no centro e controle. Nessa outra extremidade. Então, nós temos aqui marcado açúcar, sal e o controle. Próximo passo. Nos outros dois, respectivamente, a gente vai marcar açúcar e sal. Eu vou fazer isso nesses dois beckers que eu tenho aqui. Então, açúcar, para nós termos um controle depois, e sal nesse outro. Legal. Com os pratos limpos e secos, coloque uma metade da batata em cada prato, de forma que os buracos fiquem voltados para cima. Então eu vou colocar primeira batata aqui no açúcar, voltado para cima, esse buraco que nós fizemos com a colher. A outra batata vai ficar no centro, como sendo o sal, e a última vai ficar no controle. Essa daqui nós não vamos utilizar por enquanto. Na metade que ficar no prato marcado com açúcar, coloque uma colher de café de açúcar. Então, vamos pegar nosso açúcar aqui, açúcar. A colher nós limpamos ela novamente, para tirar os restos de batata que ficou ali, quando nós usamos ela para fazer o buraco. E vamos colocar uma colher de açúcar no buraquinho que nós fizemos na batata. Ótimo. Foi o açúcar. Vamos a colher novamente. Marcamos com açúcar, colocamos uma colher de açúcar. E na metade que ficar no prato marcado com sal, coloque uma colher de café de sal. Então, o sal, a batata ficou marcada com o sal. Nós vamos pegar uma colher e adicionamos aqui. Ótimo. No prato em que estiver escrito controle, coloque apenas a metade da batata sem adicionar sal ou açúcar. Então esse daqui nós deixamos do jeito que está. Não misturamos nem sal e nem açúcar nele. Em um dos pratos que restaram, coloque uma colher de café de açúcar e no outro prato coloque uma colher de café de sal. Ou seja, os nossos beckers ali, num deles a gente vai colocar um açúcar, uma colher de café de açúcar, e no outro colocaremos uma colher de café de sal. Próximo passo é o nosso resultado. Para nós termos um resultado, nós teremos que esperar uns 5 minutinhos até o processo se concretizar. Então a gente dá uma pausa no vídeo e a gente já avança, retornamos no caso, com o experimento pronto. Voltamos então, pessoal. Só dei uma ajeitadinha geral aqui e peguei mais duas plaquinhas de Petri aqui para nós podermos retirar agora o sal e o açúcar das nossas batatas aqui que a gente fez. Primeiro vamos fazer então com o açúcar. Vou pegar essa primeira plaquinha de Petri e vou retirar o açúcar de dentro do buraquinho que a gente fez na batata. O que a gente consegue perceber nesse primeiro momento aqui? Assim que retiramos o açúcar ali da batata, que o açúcar, parte dele, a parte que estava em contato com a batata, ficou úmido, molhado. Vamos ver se o mesmo acontece, deixamos aqui no açúcar, vamos ver se o mesmo acontece com o sal.
Colocamos aqui então a plaquinha de Petri, pegamos a batata com sal e vamos retirar. Observamos também, da mesma forma que o açúcar, que o sal ele ficou molhado, ele ficou úmido. Com a batata de controle, como a gente não colocou, deixa aqui, açúcar e sal do outro lado. Com a batata de controle, como a gente não colocou nada no buraco que nós fizemos com ela não tem o que a gente retirar. Mas nós podemos comparar com esse açúcar que nós colocamos no nosso becker. O açúcar que nós colocamos no becker está bem seco, da maneira que foi colocado. Enquanto o sal que nós colocamos no becker também está bem seco. Quer dizer que a interação entre sal e batata e açúcar e batata gerou uma certa umidade. E essa umidade veio da onde? Essa umidade veio das batatas. Se a gente observar essa batata, vamos notar que ela está mais mole, digamos assim. Ela fica um pouquinho mais mole do que a nossa batata de controle. Igualmente a batata de açúcar, ela fica mais mole quando comparada com a nossa batata de controle. Nossa batata de controle está bem rígida. Muito mais úmido o buraco que nós fizemos, tanto na batata de açúcar quanto na batata de sal, do que na batata de controle, que não apresenta basicamente nenhuma umidade, certo? Isso ocorre devido à osmose. Nessa experiência, podemos observar que a água que estava contida no interior das células da batata atravessam as suas membranas semipermeáveis, indo para o lado mais concentrado, ou seja, onde foi colocado o sal e o açúcar. Comparando essas metades com a batata de controle, podemos observar que nas metades em que foram adicionados o sal e o açúcar, a batata ficou mais mole, pois sofreu de plasmólise, ou seja, perdeu água. Quanto mais tempo nós deixássemos o açúcar e o sal em contato com as batatas, mais mole elas iriam ficar. Então, elas iriam perder mais água para o sal e para o açúcar. Enquanto a nossa batata de controle não iria perder água, ela iria ficar normal. Com essa experiência, podemos observar a permeabilidade seletiva das membranas das batatas, pois note que as metades da batata não absorveram nenhum dos solutos, ou seja, não absorveram o sal e não absorveram o açúcar. Isso quer dizer que as membranas plasmáticas das células das batatas não são solúveis a esses solutos, mas somente a água. Ou seja, somente a água foi perdida nesse contato, nessa osmose que aconteceu. O açúcar não penetrou nas membranas plasmáticas da batata. Isso acontece com o nosso corpo. Por exemplo, se nós consumimos uma grande quantidade de sal, uma carne muito salgada ou um outro alimento muito salgado, esse alimento vai ser digerido, o sal, os compostos do sal vão para a nossa corrente sanguínea. E lá na nossa corrente sanguínea vai ter uma grande quantidade do que nós chamamos de solutos, que são esses materiais que precisam ser dissolvidos em água ou no nosso sangue, por exemplo. Para fazer a dissolução desses solutos, é necessário água, e essa água está armazenada principalmente dentro das nossas células. Então, as nossas células, quando nós nos alimentamos de um alimento muito salgado, elas começam a perder água para a corrente sanguínea. Consequentemente, mais água na nossa corrente sanguínea, maior vai ser a quantidade que nós urinamos, que vai filtrar o sangue com uma frequência maior. Vai aumentar a pressão sanguínea também, porque você vai ter uma maior quantidade de água dentro dos vasos sanguíneos, que vai
aumentar a pressão nas paredes desses vasos sanguíneos e vai aumentar a sensação de necessidade de água, de desidratação, porque nós precisamos hidratar as nossas células. Então nós temos de ingerir mais água para essa água a mais que nós estamos ingerindo dissolver o sal, dissolver o açúcar, ele ser eliminado, os excessos, e a água poder voltar para as nossas células, manter as células sempre cheias, sempre entumecidas, que nós dizemos. Legal? Então, osmose acontece diariamente, continuamente nas nossas células. Entra açúcar, sai energia, sai água, entra nutrientes nas células. Esse processo de entrada e saída de substâncias através da membrana plasmática de uma célula é chamado de osmose. Osmose nós usamos mais com relação à água, que fique mais claro isso. Quanto a passagem da água através da membrana plasmática é a definição bem certinha de osmose, tá certo? Então, entrar água ou sair água das células vai ser decorrência da osmose. E está ficando cada vez mais úmido porque ficou ainda um restinho de açúcar nessa batata e um restinho de sal nessa daqui. Então, comparando com a controle, nós temos a batata com sal, perdendo ainda a água, perdendo líquidos, tentando dissolver esse soluto que está em contato com essas células aqui da extremidade da batata, enquanto a nossa batata de controle se mantém sem perda de água por esse motivo. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Uma pequena explicação sobre o que é a osmose, como nós temos como que a osmose atua no nosso organismo. Quando nós ingerimos muito soluto, por exemplo, ingerimos muito sal no alimento, então nós perdemos a água das nossas células e essa água precisa ser reposta. Então, por isso que dá a sensação de sede. Espero que vocês tenham gostado desse experimento. Espero que vocês realizem em casa. Se vocês forem fazer em casa, deixem por mais tempo, deixe uma meia hora a batata com o sal ali em cima, o açúcar com o sal também, para que esse processo seja bem evidente. Vocês vão perceber que a batata vai ficar bem mole, bem mais mole do que a de controle, as que estiverem em contato com o sal e com o açúcar. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, então, nosso experimento de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula.